sempre fico nervoso. Sempre apresso. Olá, você ligado aqui nos canais da Praia FM, aqui direto dos estúdios Costa Norte. Quem vos fala é Paulo Ricardo. Hoje, infelizmente, sem o meu companheiro Peterson. Mais um beijo pra você, Peterson. Mas as coisas não podem parar, o programa não pode parar. Estamos aqui com dois convidados super exclusivos e super especiais aqui com a gente. Temos aqui o Clério Alves, que é treinador comportamental, e temos a Luciana Noli, autora e mestre e palestrante. São muitas coisas, gente. Calma. Eu geralmente fica com o Peterson essa parte de apresentar. Eu só falo o início e eu jogo pra ele fala essa. Gente, por favor, passem suas credenciais. Quem são o Clério e Noli, por favor. Vocês decidem. Pode jogar um Joaquim Pô pra ver quem começa. Paulo, é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui nesse programa extraordinário. O Peter não está aqui hoje, mas Peter, um abraço, porque você é um cara especial. Você tem uma energia extraordinária. E nós já estivemos juntos aí no treinamento, inclusive. E você, rapaz, é um exemplo a ser seguido. Tenho certeza que essa juventude que te segue, essa juventude que te acompanha, ela está no bom caminho. E o que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Eu sou treinador comportamental, então o que eu faço? Eu treino comportamento. E aí eu já vou dizer para você assim, aquela pergunta que a pessoa fala, Clério, mas dá para treinar um comportamento? Eu já vou adiantar que dá, mas depois nós falamos mais. E, além de tudo, eu sou o esposo da Luciana, que é a minha companheira maravilhosa, pai do Cristiano, do Heitor e do Felipe, e também sou filho amado. Eu sou a pessoa que foi escolhida por Deus para estar nesse momento, agora, aqui, na frente dessas pessoas maravilhosas. Palma, tá? Pode bater. Incrível. Nossa. Um dia eu vou estar falando assim. Por favor, Luciana. Bom, posso começar já ensinando? Pode, se quiser já emendar sua apresentação. Tá no sangue, né? Você sabe que isso tá no sangue, né? Sem problema, se quiser já se apresentar, já falando. Eu dou aula desde os 12 anos, né, de idade. Então, desde os 12? Desde os 12. Eu comecei, quando eu tinha 12 anos, existia aula de reforço. Então, eu dava aula de reforço de português e matemática em casa, para quem era mais novo que eu, até 12 anos. Então, alguns poucos anos eu leciono. E eu gosto de ensinar. Meu negócio é ensinar. Então, eu costumo começar, você já foi meu aluno, eu costumo começar as minhas aulas ensinando a diferença do eu sou e do eu estou, né? Então, eu falo que eu sou aquilo que eu não posso deixar de ser. E eu estou tudo aquilo que é transitório em minha vida. Então, quem é a Luciana? Quem sou eu? Primeiro, eu sou filha amada do Deus Eterno. Sou esposa do Clério, sou mãe do Cristiano e do Heitor, sou filha do Antônio Carlos e da Ana Maria. Sou uma ensinadora, é o que eu faço no meu dia a dia, eu ensino. E não importa se é profissional, se é acadêmico, se é comportamental, eu ensino as pessoas. Eu sou campeã dos talentos literários da Baixada Santista. Meu primeiro livro, depois a gente fala dos livros, né, marido? Sim. livros! Um daqueles é o que você apresentou aqui no piloto, foi. Olha. Nós lançamos nos Estados Unidos, lá em Orlando, aquele livro. Daqui a pouco tem mais um sendo lançado, já tá na parte de revisão já. Então, sou autora. Então, são coisas que eu não posso deixar de ser, que arranquem de mim a liberdade. Mas isso não tem como. Eu sou graduada em administração em direito, pós-graduada em gestão pública, sou mestre em políticas públicas, sou coach, sou master coach, sou mentora de finanças familiares, são coisas que não podem tirar de mim. Então eu fazem parte de mim. E sou sócia deles, também não vão tirar de mim. Eu também sou sócia. E tenho um tanto de coisa que eu tô por aí. Estou morando em Bertioga, estou funcionária pública. Eu lembro que vocês também reformavam até carro também, né? Também, já. Nossa, nós seres humanos, nós temos uma capacidade, né? Que é uma das grandes que nós, quando fomos concebidos, nós fomos concebidos com a habilidade do desenvolvimento.
Em todos os seres que a gente olha pela Terra, alguns se adaptam até um nível pronto de sobrevivência. O ser humano é o único que extrapola a sobrevivência, porque ele busca qualidade de vida, desenvolvimento. Ele proporciona que as outras gerações tenham sempre uma condição melhor do que a geração que ele vive hoje. Enquanto na natureza, o que a gente tem? A gente tem na natureza o que a gente chama só de estado de barbárie, que eles só sobrevivem. Se você pegar um leão, se você pegar uma girafa, se você pegar qualquer um do reino animal, que não seja o ser humano, você percebe que os mesmos comportamentos, eles ultrapassam séculos e séculos. Não à toa, os dinossauros não conseguiram sobreviver. E tantas outras raças. A gente brinca, né? Os dodôs não sobreviveram. Por que é que os dodôs não sobreviveram? Porque eles não têm essa capacidade que nós temos, que é a capacidade de evolução. Então nós, seres humanos, nós temos esta capacidade que é única e exclusiva, é nossa. Nós já fomos concebidos com essa habilidade. O que a gente precisa fazer? Precisa treinar as nossas habilidades. Perfeito. E para começar então, no que é que já foi muita coisa logo de início, gente, calma, não estava esperando. Normalmente eu trabalho naquilo, faço isso e é isso aí. Beleza, daí a gente já começa as perguntas da profissão. Mas já foi muito ensinamento o quê? Nos primeiros 10 minutos, Fantasma? Nos primeiros 10 minutos já foi? Muito ensinamento já. Mas no que se baseia o principal trabalho de vocês, que eu sei que vocês têm uma empresa de treinamento, qual que é a dinâmica da empresa de vocês, qual que é o objetivo, como que funciona? O que a gente tem hoje, tudo que nós fazemos, nós aplicamos alguns princípios de 3 grandes áreas, tá? E, independentemente, nós não discutimos religião, nós não discutimos religiosidade, mas nós temos os princípios divinos que nós aplicamos em nossa vida, nós temos os princípios da administração e os princípios do direito, a forma como nós nos comportamos na sociedade. Então essas 3 áreas com os princípios, eles são indispensáveis, são indissociáveis em tudo aquilo que nós fazemos. E aí o que acontece? Nós hoje trabalhamos com o nosso método chamado método MEGA, que é um método estratégico de geração de autoridade com a sua própria história. Legal. Porque todos nós seres humanos, nós temos uma história. Nós só precisamos identificá-la, reconhecer e dali extrair os nossos ensinamentos para a gente continuar escrevendo a nossa história. Uma das coisas principais que as pessoas esquecem, eu costumo falar isso em aula também, nas mentorias, você só consegue avançar um degrau depois que você fecha um ciclo. Eu falo isso para todo mundo e isso eu aprendi na pele. Quando eu fiz direito, o Clério falava assim, você não vai prestar exame de ordem? Eu falei, não, eu não quero advogar. Mas mulher, você não vai prestar? Não quero advogar. Para que eu vou passar no exame de ordem? Eu não preciso passar no exame de ordem, eu não quero advogar. Rapaz, nada andava. Eu me formei e nada andava. Aí veio a pandemia. Acabou a pandemia, ele chegou assim pra mim, você não vai prestar exame de ordem? Eu falei, não. Eu não vou advogar, eu não preciso prestar exame de ordem. Ele, tá bom. 2 dias depois, ele fez assim, Tó. Eu falei, que é isso, marido? É a sua inscrição no exame de ordem. Ele falou assim pra mim, você vai prestar, porque o final da faculdade de Direito é o exame de ordem. Tudo bem você não advogar, mas você tem que fechar o ciclo. Fui, prestei o exame de ordem, e aí eu falo, né, as pessoas falam, exame de ordem é difícil? É complexo. É complexo, não é difícil, é complexo. Tanto é que eu passei. E por que eu falo tanto é que eu passei? Eu enterrei meu pai no sábado e eu prestei o exame de ordem no domingo. Jesus. Eu tinha passado a noite de sexta para sábado acordada com meu pai no hospital. Sábado, a 1h da tarde, meu pai faleceu. Domingo, às 13, né? Às 13. Às 13 horas eu estava em Mogi prestando o exame de ordem. E eu acertei 44 questões. Para quem não sabe, o exame de ordem você precisa acertar metade. São 80 questões, você tem que acertar 40. Eu acertei 44. Então é complexo? É.
Só que você fecha um ciclo. Eu passei na segunda fase também, tá, gente? Povo do trabalhista, beijo, amo vocês. Esse é o povo do sucesso. A segunda fase foi trabalhista. Trabalhista, Legal. claro. Ok. Então, assim, eu fechei esse ciclo na minha vida, fui dar aula. Fui dar aula, já comecei a dar mentoria, já as coisas começaram a desenrolar. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, estamos necessários. Ah, tá, o Fantasma colocou aqui. Índices médios de aprovação costumam girar em torno de 20 a 25% por edição, o que evidencia o nível de exigência. Nível de exigência. Comprometimento. Comprometimento. Exatamente. E assim, o comprometimento são os 5 anos de estudo. Sim. Não adianta você querer estudar. Se você estudar do dia para noite, pode dar resultado? Pode, mas aí o Clério vai entrar na curva de aprendizagem. E é muito mais efetivo, isso eu também ensino. Tem o método do professor Pio, é muito mais vantajoso quando você solidifica o aprendizado. Tudo isso é treinável, tudo isso é comportamento, tudo isso é comprometimento. Até onde você está comprometido com o seu desenvolvimento, com o seu futuro, com você. Porque Wallace the Water já vai dizer, né? Como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então não adianta você falar assim, eu sou muito comprometido com a minha família. Mas no meu trabalho, com perdão da palavra, eu sou preguiçoso. Sinto muito. Se você é preguiçoso no seu trabalho, você vai ser preguiçoso na sua família, você vai ser preguiçoso com você. Porque como você faz uma coisa, você faz todas as outras. É treinável? Dá pra mudar? Dá. Requer comprometimento. Entendi. Nossa, é muito profundo. O que a gente fala assim, né? Quando a gente pensa na questão do comportamento e a gente pensa na questão acadêmica, você consegue detectar, logo nos primeiros dias de aula, quais são os alunos que têm maior probabilidade de ter sucesso numa carreira ou não. Sim. É claro que você tem os outliers, que são aqueles pontos fora da curva, né? Olha lá, ó. Você tem outliers. Esse é um ponto fora da curva. Um baita de um ponto. Né? Esse aí é um menino Ele muito no especial. treinamento nosso. Esse tá no treinamento nosso. Esse ali. daqui, quando que foi? Foi em julho? Julho, acho que foi julho. Nós fizemos um treinamento aqui em Bertioga. Fizemos um Desperte o Poder da Sua Autoridade aqui em Bertioga. Que é o mesmo treinamento que a gente faz lá em Alphaville. Tá? Nós fizemos aqui em Bertioga. E agora, dia 13 de dezembro, nós vamos estar em Alphaville de novo. Em Alphaville vai ter mais uma edição do Desperte o Poder da Sua Autoridade. Isso é vidro. É vidro? Gente. Isso é vidro. Dá pra soltar o som? Tem som? Tem. Dá pra pôr som? Acho que consegue colocar o vídeo rodando na tela com som pra quem tá assistindo? Quem vai ouvir o som dos vidros quebrando. Mas, gente, que doido. Nossa, onde é que vocês fizeram? Em que espaço? Esse aqui foi na CDL. CDL? Esse foi na CDL. Gente. O que acontece? A pessoa... E a pessoa fica toda feliz quando consegue, né? Lógico que quem ensina também não vai ficar de fora. Mas acho que fogo pra vidro pra fogo é um pouco... Tem uma coisa que é muito clara, né? A gente segue alguns exemplos. Uhum. E o melhor exemplo não é aquele que você diz assim, faça o que eu digo, não o que eu faço. Você tem que dizer assim, faça o que eu estou fazendo no caminho, no mesmo caminho. Há também um ensinamento bíblico nesse sentido. Então, assim, todo treinador comportamental, se ele não viver o processo, se ele não aplicar na vida dele, ele não pode, ele nem recebe a habilitação de treinador comportamental. Aqui na Baixada Santista, a gente tem de Bertioga a Ubatuba, nós temos 2 treinadores comportamentais. Aplicando estas técnicas aqui nessa região, a gente só tem eu que estou aplicando essas técnicas. Aí, o que a gente percebe? Voltando só um pouquinho, daqui a pouco eu falo mais ali, mas vou voltar aqui para a questão do acadêmico, né? A gente tem o conhecimento teórico e prático. E aí muitas vezes se identifica nas faculdades, nos cursos, no ensino formal, pessoas que dominam o conhecimento teórico, mas não conseguem pôr em prática. Por que não consegue pôr em prática? A pessoa passa 1 ano, 2, 4, 5 anos numa faculdade de direito, 4 anos na administração.
pedagogia, mais especialização. Aí às vezes faz um mestrado, emenda em outros cursos de extensão e não consegue pôr em prática. Essa pessoa continua trabalhando nos mesmos lugares que ela já trabalhava antes de começar uma faculdade. Por quê? O objetivo dessa pessoa quando foi para a faculdade não era continuar fazendo a mesma coisa. Porque para fazer a mesma coisa, não precisaria ficar 4, 5 anos na faculdade. Sim. Então, quando a gente olha para a pessoa que busca só o conhecimento teórico, pode ser que ela não consiga evoluir, não consiga transmitir nem para ela mesma, que é a principal cliente. A pessoa que faz um curso de vendas, se ele não conseguir vender para ele a ideia, ele não consegue vender para ninguém. Um cara que faz economia, se ele não consegue aplicar os princípios da economia na vida dele, como é que ele vai fazer na empresa? Ele vai executar exatamente o que ele faria se não tivesse a formação. E aí que a gente entra, que a gente identifica o seguinte: você precisa ter o conhecimento teórico e prático. Só que muitas vezes nós contamos várias historinhas. Para nós, eu digo nós, seres humanos. E é muito engraçado, porque eu falo que a gente conta 3 tipos de histórias, né? E uma vez eu falei isso, eu falei várias vezes, mas uma vez eu falei isso numa sala de aula e uma aluna foi reclamar para a direção, né? Pela falta de percepção. Nós contamos 3 tipos de história: a história engraçada, a história verdadeira e a história mentirosa. Metáfora. Só que o problema é que a gente acredita nessa história que a gente conta. Eu, quando dava a aula de penal e processo penal, só para exemplificar, sabe qual é a história que uma pessoa que sai para assaltar conta para ela e ela acredita? Ela sai para assaltar e vai assaltar um trabalhador no ponto de ônibus. Horrível, comportamento horrível. E sabe qual é a história que ela conta? Que ela sai para trabalhar e vai assaltar o vagabundo. Só que o vagabundo, na cabeça dela, é o cara que tá lá com a marmitinha na mochila, carteira de trabalho, vale transporte, tá indo trabalhar para trazer o sustento para casa. Olha que história a pessoa põe na cabeça para conseguir executar aquilo que é uma aberração, porque é um comportamento disfuncional. Você deixar de produzir, de construir e querer tomar o dos outros. E aí conta essas histórias. Aí a pessoa conta, essa é uma história que ele conta e acredita nisso. E outro tipo de historinha que a gente conta, as historinhas engraçadas, né? Você já viu que às vezes o cara, ele tem orelha de abano, ele tem um nariz grande, ele é um pouco mais, tem uma estatura maior ou menor que os outros, e aí ele conta a história dele mesmo, as piadinhas para ele ser aceito num grupo. Pode ser verdadeira a história? Pode, mas pode ser engraçado? Ele pode, mas ele está contando aquilo para ser aceito, enquanto ele naturalmente deveria ser aceito, porque nós somos seres sociais. Nós não vivemos naquele estado de natureza, nós vivemos em sociedade. E a historinha mentirosa? Como é que é? Pois é, a historinha mentirosa é aquela que a gente traduz como sendo desculpa. E uma das maiores que a gente conta: eu não tive tempo. Não tive oportunidade. Não tive tempo, eu não tive oportunidade. Não tive sorte. Eu não tive sorte. Esse eu uso bastante, que eu não tive tempo. Não respondi porque eu tava sem tempo, não fiz porque eu tava sem tempo. E o engraçado é que todos nós temos 24 horas no dia. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Nós gastamos 1/3 da nossa vida dormindo. Sim. Que é natural, é biologia, é física. Nós gastamos 1/3 da nossa vida trabalhando. E aí nós gastamos 1/3 da nossa vida repondo outras energias, alimentação. Nós gastamos 1/3 da nossa vida quando a gente divide trabalho. Dentro do trabalho tem uma coisinha perigosa, que é o tempo que eu estou entre a minha saída de casa e o meu deslocamento para o trabalho. A gente escolhe se a gente quer morar a meia hora do trabalho ou a 2 horas. Quem mora a 2 horas do trabalho, ele passa 4 horas do dia. 4 horas do dia sem produzir. E aí ele fala que não teve tempo.
Só que muitas vezes ele está no ônibus, ao invés dele abrir o aplicativo dele de estudo, ele vai abrir o Instagram, o Facebook, vai rolar a barrinha, vai rolar o feed. Como é que você falou antes da gente começar? Pra rir de gatinho fofinho. Vai ficar rindo de gatinho. E aí o que acontece? Ele tem uma tarefa para cumprir. Ele tem atividade para fazer. Sim. E aí quando chega no dia daquela atividade, quem tem um livro para ler, precisa fazer um resumo, precisa ler tantos capítulos por dia, por semana, e aí chega no final e ele diz, eu não tive tempo. Essa é uma história que a pessoa conta para ela mesma, e é uma história mentirosa. Sim. Porque nós temos tempo. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse momento? Nós estamos levando conhecimento, trocando informação e adquirindo conhecimento. Então eu estou usando o meu tempo de forma produtiva. Eu estou interagindo, os meus filhos estão ali. Estão interagindo, que é um ponto que a gente trabalha, a gente chama de equilíbrio relativo em todas as áreas. Aí o cara vai para o trabalho, ele não se dedica o tempo que ele deveria se dedicar, não produz o que deveria produzir. Quando sai do trabalho, ele teria que ir para casa, ele para num barzinho, ele para num comércio. E ele fica ali, toma uma cervejinha, toma 2, toma 3. Depois ele chega em casa, chega esgotado, cansado, não dá atenção para os filhos, não dá atenção para a mulher. Aí a coisa vai andando, vai andando. Ele não pinta uma casa, ele não pinta um muro, ele não faz uma atividade que deveria fazer. Quando um dia chega a cobrança de qualquer que seja o assunto ou o tema, a resposta está pronta. Eu não tive tempo. Eu não tive tempo. Essa é uma das maiores historinhas, uma das maiores mentiras que a gente conta. É uma historinha mentirosa. E muitas vezes a pessoa, esse negócio do transporte é muito delicado. Porque muitas vezes a pessoa usa a desculpa de eu moro longe porque é mais barato. O ambiente influencia. Esses dias eu estava conversando com uma mentorada e eu falei para ela. Eu falei, você sabia que dependendo do lugar onde você mora, você não consegue nem prosperar? Porque o lugar onde você mora, de repente, é tão delicada a situação que se você conseguir comprar um carro mais novo, você vai ficar com vergonha de entrar com aquele carro naquele lugar. Você vai ficar com vergonha de ter uma roupa melhor naquele lugar, de frequentar aquele ambiente com uma roupa melhor, porque todo mundo não tem aquela condição. Então, muitas vezes, a escolha todos temos. Então, você escolhe morar a 4 horas de distância ou meia hora. Mas onde eu trabalho, o aluguel é muito caro. Pode até ser uma historinha verdadeira, isso. Mas se você pode não morar a 15 minutos do lugar onde você trabalha, mas se você morar a meia hora do lugar onde você trabalha, será que não fica mais fácil? Será que você não tem mais tempo, mais qualidade de vida e o aluguel não aumenta tanto? Porque 2 horas, olha lá, morar 2 horas de distância, você perde uma coisa irrecuperável, que é o tempo, que é o de mais caro que nós temos na vida, é o tempo. Sim. Porque dinheiro você recupera, Sim. o tempo, jamais. Os meus filhos até outro dia tinham 2 aninhos, 4 aninhos cada um. Daqui a pouco estão indo para a faculdade. Aquele tempo lá atrás não vai voltar, nunca mais. Então, essas 4 horas que você perde para chegar no seu trabalho, por exemplo, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Se você gastasse só 30 minutos, o quanto mais você poderia fazer? Mas dá trabalho pesquisar. Dá trabalho se libertar do passado. Dá trabalho mudar de ambiente. Dá trabalho crescer. E aí é outra coisa que eu falo sempre. O valor do tempo é subjetivo e pessoal, embora seja um recurso inestimável e insubstituível. Ele não é apenas dinheiro, mas o tempo é o que permite viver, construir relacionamentos, evoluir e alcançar realizações, tornando um bem precioso que deve ser usado com sabedoria e consciência do momento presente. O tempo é o que nós temos de mais valioso. A gente diz, a gente acaba usando muita tríade. Por causa da questão do equilíbrio, por causa de uma questão de energia, a gente usa muito tríade. Na geometria, o triângulo é o mais forte. E aí o que acontece? A gente tem uma tríade muito interessante, que a gente também acaba considerando. Tempo, energia e dinheiro. Dos 3,
indiscutivelmente, o tempo é o mais valioso. Não tem como. Nós começamos esse podcast há alguns minutos. Não tem como você recuperar, voltar à abertura. Não tem mais, já passou aquele tempo. O tempo é tão importante, que a gente parte desde os primeiros ensinamentos, enquanto nós tivemos da evolução do nosso planeta, da Terra, do universo de uma maneira geral. Nós temos Urano, Cronos e Kairos. Né? Urano, que a gente tem a representação do universo, que quer dizer que é a criação de tudo dessa energia. A gente tem o Cronos, que é o que a gente fala que é o tempo de relógio, essa cronologia que a gente tem aqui. E nós temos o Kairos. O Kairos, que é essa mistura de tudo que acontece ao mesmo tempo. Porque só existe um tempo, apesar de a gente falar 3 tempos. Passado, presente e futuro. Mas só existe o presente. Claro, como assim só existe o presente, né? Aquilo que eu falei há alguns minutos já está no passado. Agora é o presente. O que nós estamos projetando está no futuro, mas eu só posso projetar no presente. Então só existe o presente. É aí que a gente busca, que a gente identifica, quando a gente olha para esses 3 tempos dessa mitologia, que a pessoa que vive no passado, vive reclamando, vive dizendo que não tem jeito, que a vida é assim mesmo, que não dá para mudar. Ah, mas eu cresci assim. A síndrome de Gabriela é a pessoa que ela tem uma tendência comportamental a viver de maneira depressiva. Tem muita gente que poderia estar num estado melhor no seu estado emocional se ela entender esses 3 momentos. A pessoa vive presa no passado, um relacionamento que não deu certo. É porque ela foi mandada embora de um emprego, ela acha que ela é incompetente? Não. É porque naquele momento o conhecimento dela não se encaixava na necessidade que o empregador dela precisava. É só isso. Pode ser que num outro momento, numa outra atividade, ou ela mesma na condição de empreendedora, consiga com esse conhecimento, se aperfeiçoado melhor ainda, a conseguir produzir muito mais. E a pessoa que vive pensando só no futuro, ela não vive o presente. É uma pessoa ansiosa. Ela quer saber de tudo, quer cada detalhe. Ela não toma uma decisão porque ela precisa conhecer todos os elementos, quais são as possibilidades. Ah, porque pode dar errado. Ah, e se não der? Não. Vive o presente com muita sabedoria. Mas dos 3 tempos, se você aplicar no presente, você consegue identificar tudo que você já passou na sua vida, consegue avaliar, ressignificar quando precisa ressignificar, projetar um futuro. Projetar um futuro não é viver em ansiedade, é você saber que o teu planejamento pode dar certo, pode dar errado, e se der errado você aprende com ele. Sim. E refaz, mas você vive o presente. Quantas pessoas vão passear? Famílias inteiras. Ah, vamos tirar umas férias. A gente vê aqui muito na nossa cidade, aqui no litoral, aqui em Bertioga, a pessoa vem passear. Sim. Só que, o que você faz quando você passeia com a família? Você vai construir memórias. Memórias, são experiências, vivências. Sabe o que a pessoa faz? Ela fica procurando a vida dos outros, ou fica procurando uma pose melhor para fazer uma foto, para postar no Instagram. E ela esquece de criar a memória e deixar a foto acontecer. Se o rosto dela sair um pouquinho fora de linha, se não está sorrindo tanto, se não pegou esse ângulo direito, a pessoa vai tirar uma foto, aí ela começa a discutir. Não, porque tem que ser o sorriso não pegou meu lado esquerdo ou direito é melhor. Não, vive o momento. Certíssimo. A criação de memórias é um negócio muito importante. Aí, 10% do seu passado, 30% do seu futuro e 60% do seu presente. É isso. O presente é algo assim que não tem como você ter uma qualidade de vida se você não experimentar viver o presente intensamente. Não é viver de maneira irresponsável, muito pelo contrário. Você vê ali, você olha para o teu passado, reconhece, respeita o teu passado, ressignifica se precisar, olha para o futuro, planeja. Nós temos um trabalho que a gente faz na questão dentro do nosso sistema, que é da parte das finanças familiares. E a gente tem lá o que a gente chama de PAICAP.
que é a nossa aposentadoria fora do INSS. A mais. Então a gente tem um trabalho que a gente faz. É planejar o teu futuro. Mas você não pode ficar só lá no futuro. Porque você produz o futuro aqui no presente. E você vai colher aqui no presente também. E você vai colher no presente. Porque quando você chegar no seu futuro, o futuro é o presente do passado que você planejou. Você planejou no passado. Executou no presente. Só que aquele presente que você executa, quando você chega no futuro, o futuro é o presente. Isso é muito legal. É o Kairos. É o Kairos. E ele foca em mim pra mostrar minha cara de confusão. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Na hora que eu fiz a cara de confusão, ele tava até agora ali. Eu nem falei nada. Eu só fiz a cara, ele já trocou pra mim. Esse é o Kairos. Olha só. E é muito extraordinário quando você começa a vivenciar isso. Que água. É muito legal quando você começa a vivenciar isso, assim, porque você está acostumado a viver padrões. Sim. Padrões. Você costuma viver o que a gente chama de determinismo genético. Ah, o Paulo é assim porque ele puxou o tio dele também era assim. Mas o tio dele puxou também o tataravô. O tataravô também puxou outra pessoa que já era assim. É o determinismo genético. Aí quando você entende essas coisas, você começa a romper as bolhas. Sim. Você começa a identificar aquilo que a Luciana começou a falar, né? Quem eu sou. Quem eu sou de verdade. Eu, na essência. Você começa a identificar. Porque quando você identifica quem você é, em que tempo você está, você desenvolve as habilidades para fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes, você precisa corrigir o seu eu. Corrigir o seu eu. Quem gosta de ser corrigido? Quem gosta de ser corrigido? Só que muitas vezes, pelo fato da gente não gostar de ser corrigido, a gente perde a oportunidade, que as pessoas corrigem a gente acha ruim, briga, discute. Só que quando você entende que você precisa ser corrigido, você desperta para a consciência de que eu sou um ser ensinável. Ensinável. Quem é um ser ensinável é o ser que tem a capacidade de aprender. Quem aprende, desenvolve. É a história de você saber se colocar na pirâmide do indivíduo. Normalmente as pessoas invertem a pirâmide do indivíduo, né? Porque a base da pirâmide do indivíduo hoje, as pessoas têm o ter. Então eu tenho uma Porsche, eu tenho uma Ferrari, eu tenho uma casa, não sei, que isso é ruim de maneira nenhuma. Você está em busca de conforto, você está em busca do melhor e tá tudo certo. Sim. Só que antes de ter, primeiro você precisa ser. Então eu preciso ser uma Ferrari, ser uma... Não, tô brincando. Preciso ser uma Ferrari Eu preciso ser uma Ferrari enquanto ser humano. Eu preciso ser uma Porsche enquanto comportamento. Eu tenho que ser o melhor ser humano que eu posso ser. Eu tenho que ser o melhor ser humano que eu posso me desenvolver. Depois eu tenho que fazer. O que eu posso fazer pelo meu próximo? O que eu posso transbordar da minha vida na vida do outro de modo a fazê-lo crescer também, desabrochar também. Aí eu vou ter. A pessoa quer ter um relacionamento bom, amoroso, maravilhoso. Só que ele começa errado. Ele casa para ser feliz. Já começou errado. Já começa errado. E o que é pior, a pessoa diz assim, eu vou casar para ver se dá certo. Pior. Não vai dar certo. Vou casar pra ver se dá certo. Não vai dar certo. Eu vou casar para ser feliz. Não vai ser. Você casa pra deixar outra pessoa Você casa para deixar outra pessoa feliz. Que ela também tá fazendo o mesmo. Porque você já tem que ser feliz. Tem um cara, Shawakor, ele fez um estudo em Harvard durante 12 anos. Foi um professor que ele morou em Harvard durante 12 anos. Professor residente. E ele fez um estudo com mais de 1.500 alunos de Harvard. Os caras estavam na melhor universidade do mundo. O sonho. Estou na melhor universidade do mundo. E as pessoas se diziam não felizes. E qual foi a conclusão que ele teve desse estudo? É que a pessoa não precisa ter nada para ser feliz. Não precisa estar em algum lugar para ser feliz. Ela precisa ser feliz para estar, para ter. Muitos ali poderiam estar ali porque o pai mandou, o pai pagou. Exatamente.
Então assim, a pessoa precisa ser feliz. Quando a pessoa decide ficar com outra pessoa, se ela não é feliz e está depositando a esperança na outra pessoa, sabe o que acontece? A primeira falha ela cobra. Ninguém gosta de viver sob cobranças. Quando ela cobra e não tem a resposta do que ela achava que deveria ter, ela diz que o casamento dela é infeliz. E como você faz uma coisa, você faz outra coisa. Você faz isso na sua família, você faz isso no seu trabalho, você faz isso no seu ciclo de amigos. Então, a primeira pessoa precisa saber quem ela é. Eu preciso ser, para depois fazer e então ter. E as pessoas invertem. Com muita naturalidade, é muito comum hoje. Você inverte isso. A Luciana falou de fechar um ciclo, né? Uhum. O que acontece? As mulheres, elas têm uma habilidade fantástica. Parabéns, mulheres, que vocês têm uma habilidade muito fantástica. Vocês conseguem fechar um ciclo normalmente melhor do que nós, homens. As mulheres conseguem, na grande maioria das vezes, encerrar um relacionamento e começar outro. Sim. Quando não tem uma disfunção. Quando não tem uma disfunção por ali, tá? Mas elas conseguem fazer isso. Os homens, principalmente aqueles que não viveram cada momento correto, ou seja, não viveu o presente da época que tinha que ser vivido, não vive o presente de agora e também não viverá o presente de que tem que ser vivido. Ou seja, é o cara que não cresceu direito. Quando ele casou, quando ele vai para um novo relacionamento, ele acha que aquela pessoa vai substituir a mãe dele, que vai fazer as tarefas, vai fazer o que a mãe dele fazia. Aí ele fica ali e percebe que não vai rolar, que não é igual. Aí ele procura outro relacionamento, sem terminar, sem romper esse ciclo. Meu Deus. E aí quando ele fica, ele Se sai... identificou, foi? Como é que é? Se manifesta, você se identificou? E quando ele sai pro outro relacionamento... Olha aí a Sandra. Tá vendo? Quando ele sai pro outro relacionamento, ele não rompeu, ele não fechou esse ciclo aqui. É óbvio que não tem como dar certo. Você tem que fechar um ciclo em qualquer atividade. Por que eu peguei a Luciana e disse, Luciana, você vai fazer o vestibular? E ela disse, eu não vou fazer o vestibular, não, o exame de ordem. E eu não vou fazer, não quero fazer. E eu fui lá e botei a inscrição para ela. Eu não tenho nem escolha. Porque nem sempre nós estamos preparados, conscientes para fazer as nossas escolhas naquele momento. Muitas vezes nós estamos contando história para nós. E ela, como estava num período em que a família estava passando por um problema de saúde, que tanto é que o pai dela faleceu um dia antes, ela enterrou o pai um dia antes de fazer a prova, ela estava passando por esse momento. Então, nesse momento, eu tinha que decidir para ela romper esse ciclo. E ela foi lá e executou a tarefa e rompeu o ciclo. Muitas vezes nós estamos em casa, nós estamos na empresa e a gente até acha ruim ou o nosso chefe, ou o líder, ou um colega de trabalho, que dá um empurrão pra gente, dá uma sacudida pra gente acordar, pra gente fazer as coisas. Mas é importante, porque nem sempre nós conseguimos identificar o que nós precisamos fazer naquele momento. Nem sempre. Tem gente que poderia estar com sucesso em várias outras áreas da vida aí, mas não tá. Por quê? Ela acha que tem que fazer tudo sozinha. Ela não busca ajuda. Quantos alunos na faculdade mesmo não aprendem, não crescem, não passam numa determinada matéria pelo simples fato de não pedir ajuda para o colega? Pelo simples fato. Não pedir ajuda. Pedir ajuda não é um ato de fraqueza. É humildade. E se nós queremos crescer, nós temos que ser humildes. O humilde cresce. O arrogante acha que já é grande. Só tem um caminho para ele. É diminuir. É cair. Eu costumo falar sempre também que para crescer dá trabalho. A ordem natural da vida é decair. Tanto é que você começa a morrer a partir do momento que você nasce. Já começa a tua contagem. Na verdade, não precisa nem nascer. A ordem natural da vida é a morte. A ordem dessa vida aqui, a ordem natural é a morte. Todo mundo vai morrer. Sim. Tudo vai morrer. Não importa
esse reino animal ou vegetal, vai. Entendeu? Então, para você interromper esse ciclo, você tem que nadar contra a maré. E dá trabalho. Um avião, para ele decolar, já ouvi algumas pessoas falarem que o avião usa 110% da capacidade do motor para levantar voo. Por quê? Ele precisa romper a gravidade. Como é que um negócio que pesa um monte de tonelada consegue subir e nós não? Como é que ele se mantém lá em cima e a gente não? Que é muito mais leve que um avião. Então, se você quer crescer, tenha em mente, não é fácil. É por isso que só 1% chega lá. Porque esse 1%, como diz Einstein, dizia, né? Como dizia Einstein. Como Einstein dizia, que loucura é você querer resultados diferentes, fazendo exatamente a mesma coisa. Insanidade, A insanidade é você fazer exatamente a mesma coisa todos os dias, achando que uma hora você vai ter um resultado diferente. Loucura. Não tem como eu ir pra Bahia pegando a estrada pra ir pro sul. Exato. Simples assim. Exato. É simples assim. Ou eu mudo meu comportamento, ou os meus resultados não vão ser alterados, não tem mágica. E eu falo sempre, se você está em movimento, as coisas acontecem. Porque também tem outra. Me mostre uma coisa no universo. Universo, eu fui longe, hein? Uma coisa no universo que não está em movimento. Tudo está em movimento. Aí você vai me dizer assim, não, esse microfone está parado. Olha a molécula dele. Vê os prótons, elétrons e nêutrons dele. Vê o que está acontecendo lá dentro. Você vai ver que tudo é questão de energia. E eles não estão parados. Olha lá. Loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Então quem está aí assistindo a gente, já pega agora essa reflexão e faz uma análise. O que você fez ontem, você está fazendo hoje, se está exatamente igual, se você está se comportando da mesma maneira, os teus resultados de amanhã serão os mesmos. Isso aqui, o que acontece? Para não ficar muito assim também, a gente ficar falando conhecimento, né? Eu tô amando, Se deixar, vai longe. Eu tô amando, vocês estão falando, já tô pensando nas situações na minha vida já. Tem uma filosofia japonesa muito interessante, que é o Kaizen, né? Que é você fazer hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Perfeito. Esse é o símbolo máximo da representação da evolução do nosso papel aqui, ser humano. Que é o que casa com essa frase do Einstein. Porque quem faz a mesma coisa da mesma maneira, querendo resultado diferente, ele não está fazendo hoje melhor do que ele fez ontem. Não tem problema errar. Ah, mas eu tentei fazer melhor e errei. Não tem problema. Só vai errar quem tenta melhorar. Se Edson não tivesse... O Edson. Íntimo. Que é amigo, a gente acaba automático. Se Edson não tivesse tentado tantas vezes gerar a energia para acender uma lâmpada, foram mais de 1000 vezes, a gente não teria essa evolução, não teria uma tela, não teria essa lâmpada, não teria um celular, não teria essa transmissão que a gente tem hoje. Tanta gente critica o Elon Musk, né? Ah, porque o cara tá inventando isso, aquilo. Gente, só existem invenções porque elas não existiam antes. Tem uma matéria que a gente faz em direito que a gente foca lá no seguinte: para definir o que é uma invenção, e aí a invenção a gente tem um conceito, que é você criar algo novo. Não existia. Então não tem problema muitas vezes você estar numa atividade e alguém te criticar, falar que você é meio louco, que você tá fora da casinha. Não tem problema. Porque se você ficar fazendo exatamente a mesma coisa, você não evolui. Então não tem problema. Você vai errar? Vai errar. O que você tem que fazer? Aprender com o erro. Só que a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Nós aplicamos dentro do nosso método. As pessoas dizem assim, ó, que é com base no que nós temos da teoria behaviorista, lá do teoria comportamental, que vem se desenvolvendo, tá, desde 1913 e tal.
E aí chega a célebre frase do T. Harv Eker, que a gente conhece aí, que é os pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e as ações geram resultados. Isso, tá. Todo pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Certo. Então as pessoas atribuem ao T. Harv Eker, que é do livro dele, tá tudo bem, tá lá. Só que isso é mais para trás. Tem a ver com a teoria behaviorista. Tem a ver com Skinner, que traz ali a ideia do comportamento monitorado, incentivado. E aí o que acontece? Para nós avançamos. A gente não para no resultado. A gente quer saber qual é a consequência do resultado. Porque se a pessoa vai fazer um curso, vai fazer uma atividade, desde cozinhar, fazer uma comida. Se ela não põe o tempero, ela vai ter uma comida sem tempero. Resultado. Se a pessoa não estuda, não vai passar na prova. Resultado. Tá bom, entendi. Mas e qual é a consequência desse resultado? A consequência desse resultado é que as pessoas não vão se alimentar direito, não vai ser uma alimentação prazerosa. Você não passar na prova significa que você não vai ter uma formação adequada, você não vai conseguir produzir o que você produziria. Se você não fechar o ciclo, não tiver o diploma, não tiver aprovação no exame de ordem, se você quiser advogar, você não consegue advogar. Se você quiser fazer uma consultoria, que é uma atividade privativa de advogado, você não vai poder fazer. Então a consequência é que você não terá o retorno para você prover a tua família. Então é muito mais. A gente avança. E é muito legal isso, porque assim, se fizesse a mesma coisa, o que a gente faria? Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. Puf, acabou. Não. Vê diferente. E a consequência do resultado? Todo mundo sabe que para cuidar da saúde tem que fazer uma boa alimentação. Não, mas ninguém come direito. Por que não faz? Ninguém come salada. Quando você vê... Olha só que interessante. Aí você vai no hospital. Vai lá numa consulta médica, você vai fazer os teus exames de rotina, tal, e cuidando da saúde, que maravilha, tal, que é uma das 5 áreas que você tem que cuidar, uma das 5 principais áreas da vida. E aí chega lá o médico, ele tá no horário de almoço dele, ele acabou de almoçar e ele tá fumando o cigarrinho dele. Uhum. O médico. O médico. Outro dia, eu tinha um amigo nosso, né, de dentro do nosso ciclo de atividade de mentorias ali, e ele tá num podcast. Podcast, tal, super legal. Aí tem lá um economista e uma psicóloga. E aí o economista, quebrado financeiramente. A psicóloga, 1,60 m, quase 100 quilos. Quase 100 quilos. Alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está certa. Porque qual é a consequência do resultado? Se eu sei que para eu ter uma saúde boa, para eu ter uma pele boa, para eu conseguir andar, falar, respirar, conseguir fazer as minhas atividades, eu preciso cuidar da minha saúde. E eu sou profissional da saúde porque eu não cuido. Porque tem mais coisa do que só o conhecimento teórico. Tem mais coisas aí. É onde a gente volta para a teoria geral das memórias. Aqui, olha, ele colocou aqui Equilíbrio integração, emocional. time, a atividade física, família, alimentação saudável e equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. Eu preciso. E como é que eu faço isso? Porque a pessoa fala assim, é só ter equilíbrio emocional, é só você não discutir e tal. Tudo bem, entendi. Equilíbrio emocional enquanto as coisas estão calmas, está tudo maravilhoso, é muito fácil. É fácil. E agora quando a coisa sai do controle? Quando não está no teu controle, quando você não tem o controle das ações, daquilo que está externo, como é que você faz? Na maioria das vezes a gente não faz. Não faz. Muitas pessoas só se recolhem. Só se recolhem. Então, quando a gente fala, Paulo, nessa ideia de que os comportamentos nossos, eles podem ser treinados, é muito mais profundo, muito mais intenso do que a teoria. Porque a teoria é fácil. Como é que a pessoa não discute? Só ela não ficar nervosa. Entendi.
Agora, como faz Lá na hora. pra você não ficar nervoso quando você tomou uma fechada no trânsito? Não, Quando alguém bate no seu carro? Não, tem gente que eu conheço que é a pessoa super calma, mas quando ela fica brava, ela vai pra matar. Então, Eu fico assustado, a pessoa é muito calma, mas quando ela vai entrar numa briga, parece que pra ela, na cabeça dela, alguém tem que sair morto. E é bizarro. é bizarro, porque aí a pessoa acaba colocando comportamentos que muitas vezes ela acha que é dela. Mas não é dela. Ela está replicando aquilo que ela está vivendo no meio. Ou seja, ela está replicando aquilo que ela ouve as outras pessoas falarem. E achando que é uma escolha dela. Mas não é. Ela não é uma escolha dela. Ela está replicando aquilo que o meio influenciou para que ela fizesse. Ô Fantasma, o que você colocou aqui é 10 minutos, que falta 10 minutos para o programa acabar? É isso, não? Mas a gente está aqui há 20 minutos. Como é que é? A gente tá aqui há 20 minutos, como que passou? Se falta 10, já passou 50 minutos já? Eu não Sério sei. isso? É. Uau. Passou, eu tentei confirmar aqui vendo o link no YouTube, só que minha internet tá ruim. Acabei não entrando. Não consegui entrar direito, mas... Gente, é assim, esses temas a gente poderia falar a noite inteira, né? Não, é legal. A noite inteira. Pra você ver que 1 hora é pouco. A gente precisa rever isso daí, porque 1 hora tá... Uma hora tá realmente sendo pouco. Ultimamente, nos últimos programas, a gente tem percebido que 1 hora tem sido pouco. Não faz essa cara não. 1 hora sendo pouco. Vamos negociar mais tempo aí. Por que a gente não pode passar do horário? Porque os nossos programas tocam na rádio. Os nossos programas tocam na rádio. Então, se ele tem menos de 10 minutos do planejado ou mais de 10 minutos do planejado, atrapalha o planejamento da rádio. Você vê que o tempo é importante. Então, aí por isso que a gente acaba tendo Tá. essa tolerância. Gente, então, você me pegou de surpresa agora, eu não tava esperando ser tão rápido, mas tudo bem. Ok. Beleza. Olha lá, 8 Gente, minutos vamos lá. agora. Gente, ok, 1 hora é muito pouco, então eu não tô acreditando. Por favor, façam suas considerações finais. E vamos falar um pouquinho do livro, a gente tem 7 minutos e meio. Tá, esse livro aqui, eu com a minha parceira, a Luciana, nós escrevemos esse livro e lançamos em Orlando. Lançamos em Orlando esse livro aqui. Olha lá, mostra lá pra câmera. Aqui, né? Aqui. O Segredo do Equilíbrio Relativo. Sefir mais Pro. Aqui nós escolhemos as 5 principais áreas da nossa vida que, se nós equilibrarmos as nossas ações, os nossos comportamentos, os nossos resultados e com as consequências deles, dentro do nosso sistema em que nós vivemos, nós tendemos a ter uma vida melhor. Tá? Aí aqui, esse livro, ele foi escrito em família. E a família é um dos itens. A família é um dos itens que está aqui. Não basta nós sabermos as fórmulas matemáticas, científicas, químicas, se nós não soubermos como nós vamos administrar as 5 principais áreas da vida. Se nós não soubermos administrar a nossa saúde, a nossa espiritualidade, eu não estou falando de religião, a gente não entra em religião, nossa espiritualidade, as nossas finanças, e as nossas finanças pessoais, conjugais e familiares. Se nós não soubermos administrar os nossos relacionamentos, relacionamento conjugal, relacionamento social, relacionamento profissional, se nós não soubermos equilibrar a nossa forma de ação dentro do nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente profissional, nós não teremos como ter as outras áreas da vida equilibrada. Agora, não adianta a gente também achar que é 100%. A pessoa está 100% ok aqui no casamento, ela está 100% na empresa. Não. Tem horas que você vai ter que se dedicar 110, 115% na empresa. Você vai ter que se dedicar 110, 115% no teu relacionamento. E aí você consegue viver as estações, o que nós chamamos das 4 estações, né? A hora que você vai viver inverno, só que você tem que ter consciência disso, e você tem que se preparar para o inverno, que é uma das estações para a gente aqui dentro do sistema. E a hora que você vai estar no verão, que é curtindo aquela tua área da vida. Agora, o que você não pode é deixar desequilibrada, de maneira alguma. Não à toa o nome do livro é Equilíbrio Relativo, porque tem uma falácia, uma mentira muito grande que contam. Que você só tá perfeito se tiver 100% em tudo. Mentira. Não tem como tá 100% em tudo. Quer dizer que você ficou doente, então desequilibrou a tua vida inteira? Não. O que estará desequilibrado?
dando um exemplo, uma gripe. O que estará desequilibrado da tua área? A tua saúde. Então, naquele momento, muitas vezes, você precisa se afastar dos estudos, se afastar do trabalho para cuidar da tua saúde. Isso é equilíbrio relativo. Eu vou dedicar uma maior energia para a área que está precisando. Opa, regularizou, tá tudo ok? Vou voltar a trabalhar, vou voltar a praticar. Você sofreu uma cirurgia, por exemplo? Sofreu uma cirurgia. Dependendo da cirurgia, você não pode praticar esporte. Então, eu vou cuidar do quê? Vou cuidar da minha saúde, vou me restabelecer, volto para minha prática de esporte. Isso é o equilíbrio. Isso é o verdadeiro equilíbrio. Legal. E isso a gente pratica muito nos nossos treinamentos. Você viu ali ó, as imagens, né? Sim, sim. Tem gente que fica tão preso na ideia de 100%, na ideia da teoria, tudo, que quando a gente mostra, que a gente faz o exercício lá do Glass Walker, que é o andar no vidro, a gente faz o Firewalker, que é andar no fogo, a gente faz o Fallback, que é você se jogar. Esse é o Mega? Esse é o Mega. Método estratégico de geração de autoridade com a sua própria história. E aí o que acontece? A pessoa quer explicar. Eu falo, não é a explicação, é o que você sente. Maya Angelou, que é a primeira negra a estar numa moeda americana, ela tem uma frase que ela diz: as pessoas vão esquecer do que você disse, mas jamais elas vão esquecer do que você as fez sentir. Então, quando você sente que você precisa equilibrar estas 5 áreas da vida, você consegue praticar. Se você não sentir, você pode ler 10 livros, pode assistir 50 filmes, vídeos, cursos, e não funciona. Por que tem tanta gente a Maya Angelou aí, ó, maravilhosa. Por que tem tanta gente com tanto diploma e quebrado financeiramente, emocionalmente, comportamentos disfuncionais, famílias? Tem gente que a gente acaba brincando, né? Tem gente que diz assim: fulano ela é uma pessoa que tem dinheiro, mas é pobre. Que a pessoa assimila, acho que rico é quem tem dinheiro. Não. Você pode ser um pobre com dinheiro. Você não tem as outras coisas. Você não tem a vivência, você não tem a família, você não tem os relacionamentos. Não tem a saúde. Você não tem a saúde. É por isso que a gente vê muita gente com muito dinheiro aí tirando a própria vida. A gente tem 2 extremos muito grandes. A gente tem pessoas hoje na sociedade que é uma geração nova, 20 e poucos anos aí tirando a vida, e a gente tem o extremo, que são pessoas já com uma certa idade, que deveriam ter uma maturidade bem maior, tirando a vida, porque não conseguiu identificar que tudo é um equilíbrio relativo. Ele acha que tem que ser absoluto em todas as áreas. Aí ele se frustra, se cobra demais. Na verdade, necessariamente não importa o que o mundo faz com você, mas sim o que você faz com o que o mundo fez com você. A hora que você entende que você tem que se preocupar verdadeiramente com aquilo que você tem poder de decisão, maravilha. Eu tenho como decidir sobre isso? Eu tenho. Então eu vou depositar minha energia nisso. Eu não tenho como decidir se o sol vai surgir amanhã ou não. Eu tenho como decidir se o sol vai aparecer ou vai chover amanhã? Eu não tenho poder sobre isso. Adianta eu me preocupar? Não. Luciana, mas isso é difícil. Sim, é difícil. Mas sempre vai ser. Né? Mas tudo é treinável. Eu tenho como treinar com o que me preocupar. Treinamento comportamental. É isso aí. A gente nunca pode terminar as coisas. Treinamento, tá? A gente nunca pode terminar com isso aí. É isso. Né? O que a gente tem que sempre terminar qualquer atividade, desde o podcast, a atividade que a gente faça? Isso é só o começo. Isso é só o Tem começo. muito mais. Tem. Então, vou pegar essa frase, então agora está oficializado aqui, agora episódio 10. Agora não lembro, episódio 9, episódio 10, fica oficializado, é assim que a gente vai terminar todo o programa agora. Esse é só o começo. Esse é só o começo. Gente, como eu falei, eu tô surpreso que passou rápido assim. Tudo que foi engraçado, assim, foi legal, porque tudo que vocês foram falando eu fui imaginando, aplicando na minha vida. Foi muito legal, então eu imagino só como deve ser o treinamento. Por favor, me passem pra câmera o Instagram de vocês, onde as pessoas podem entrar em contato, adquirir o livro, adquirir um treinamento. Por favor. É no @soulclérioalves, que é do marido, o @Luciana_Noli, e nós temos o nosso site. Perfeito. Que o nosso filho mais velho fez. Sério? Nosso mais velho. Boa. Fez. É o www.metodomega,
com H no final, .com.br. Perfeito. Isso. E estaremos no treinamento dia Olha lá 13. vocês, filhos, uma olhada. Aí, Você tem uma câmera aí escondida. Vocês Vocês nem sabem. Olha lá, vocês lá. Eles não sabem onde é que tá a Acharam a câmera. câmera. Mas enfim, tá na sua direita. Tá na sua direita. Aí, ó, você olhou pra ela agora. É isso. Aí, E temos um treinamento que vai acontecer agora, no dia 13, em Alphaville. É o último do ano. É o último né? do ano. Nós costumamos fazer bastante treinamentos em Alphaville e de vez em quando nós abrimos um evento aqui em Bertioga. Então fiquem atentos quando tiver o DPSA aqui em Bertioga, não perde essa oportunidade. Porque é o mesmo treinamento que a gente faz lá em Alphaville. É o mesmo. Então assim, gente, é extraordinário. bem, agradeço a presença de vocês. É muito simbólico a Luciana aqui, porque ela tava no piloto, Tava. né? E era outra perspectiva, até porque o livro também. E aí não a gente tinha. pegou. Parece que não, mas já vai fazer 3, 4 meses já disso. Vem livro novo aí, tá? Então a gente vê justamente a evolução que a gente tanto estava falando. Agradeço a presença de vocês. Vocês têm alguma consideração final? Alguma coisa que vocês queiram falar? Paulo, Antes? obrigado por você receber a gente aqui na sua casa, né? O Pepe não tá aí, mas estende para ele, para toda a equipe aqui, né? Porque o mundo evolui com pessoas que colaboram, que contribuem, que transbordam. O mundo não evolui com quem é orgulhoso. O mundo não evolui com quem é egoísta. O mundo evolui com as pessoas que transbordam. Então, cada vez que você recebe uma pessoa aqui, como você nos recebeu a nossa família, foi lá, mostrou o ambiente pra gente, mostrou ali os bastidores, nós nos sentimos acolhidos. É isso aí. E você, assim, vocês, na verdade, são, eu vou falar meninos, né, porque eu tenho 5.0, né, 5.0, não parece, mas obrigado, né, e assim, são meninos de ouro. Sim. Então, meninos de ouro. Quantos nós conhecemos? Eu sei porque comigo aconteceu isso, pessoas que eram da minha época de criança, eu não gosto de falar época, mas da minha geração, que não tiveram os resultados semelhantes aos que eu tive. Não por falta de oportunidade, porque alguns tiveram até oportunidades melhores. Mas tudo bem, cada um colheu o seu resultado e a sua consequência. Quantos você conhece? Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora. Ah, não, porque é aquela metáfora que a gente fica falando. Não, é porque realmente poderia. Só que você está aqui, trabalhando, está dedicado, está comprometido. E isso faz toda a diferença. A gente conversando ali agora há pouco, você na sua atividade, já com seu pai, isso é muito bom, a empresa. Então assim, é extraordinário. O mundo evolui com quem colabora, contribui e transborda. Parabéns. Obrigado, É isso aí. agradeço. Continue construindo o seu ser. Perfeito. Que Pode o deixar. fazer e o ter vem. Pode deixar. Bem. Só perde quem desiste. Perfeito. Pode deixar. Não Não irei desista. desistir. Não irei desistir. Não desisti a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, É nem isso a aí. quarta. Então a gente não vai desistir aqui. Edson não desistiu. Edson, sabe o Edson? O Edson. Né? As pessoas- Thomas Edson, aí eu na intimidade. O Edson. 1000 tentativas. Edson não desistiu? Novamente eu agradeço a presença de vocês. Agradeço a presença dos seus pequenos também. Espero um dia poder estar convidando vocês aí, pra vocês virem aqui Mas compartilhar conhecimento. vamos lançar o livro deles também. Eles vão lançar um livro, então a gente já aproveita e já traz eles aqui com autorização e supervisão dos pais. Muito obrigado, gente. Obrigado também pra você que acompanhou até agora a nossa live, você que viu só o início, viu do meio pra cá, tá vendo só o finalzinho, você que curtiu, comentou, manda pra aquele seu amigo que tá precisando ouvir aqui essa conversa e fique ligado toda sexta-feira às 5h30 e se preparem porque esse daqui é só o começo. Legal? Maravilha. Vou começar a usar, Fantasma. Vou começar a usar. É só o começo.